Ainda sem cabelo, nós vamos falar sobre um assunto muito cabeludo, né? E aproveitando que ainda estamos em fevereiro, o mês que tudo é permitido, tudo é liberado, nós vamos quebrar o tabu e falar sobre eles, a adoção de crianças por casais homossexuais. Vocês sabiam que hoje os gays no Brasil representam 18 milhões da população brasileira? Isso significa que a cada 10 pessoas, 2 são homossexuais. Pois é. E apesar desse número ser grande e crescente, essa parcela da população ainda tem muitos direitos que não estão bem esclarecidos, como a adoção. E é isso que nós vamos falar nesse vídeo. Meu nome é Gustavo Medrado e está no ar o Para de Graça. Para discutirmos então a polêmica da adoção de crianças por casais homossexuais, nós precisamos primeiro entender como é que está essa situação dela aqui no Brasil. Atualmente é permitido a adoção, entre aspas, porque há muitas complicações, há coisas que ainda não estão bem esclarecidas. Veja só, na nossa Constituição Federal, no inciso 3º do artigo 226, diz o seguinte: para efetivo da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar. Ou seja, homem e mulher está garantido na Constituição. E também no artigo 1723 do Código Civil, diz o seguinte: é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher. Isso a gente pode ver que a nossa Constituição, que as nossas leis deixam claro o conceito de família daquela época. Mas também na Constituição não há nada contra o casamento e a adoção de crianças por homossexuais, por exemplo. Não tem nada explícito dizendo que não pode ser adotado. Então fica muita dúvida. A questão que às vezes complica muito é o conceito de família. Porque vejamos, o que é família para você? Família é papai, mamãe, filhinhos? Pode ser? Pode ser. Família também pode ser mamãe, filhinhos. Pode ser também papai, filhinhos. Ou pode ser também vovó e netinhos. Ou pode ser tias e sobrinhos. Ou pode ser um casal homossexual, papai, papai, filhinhos. Mamãe, mamãe, filhinhos. Há muitos conceitos, há muitas formas de ser família, ou será que eu estou enganado? Não sei, aí depende da opinião de cada um de vocês. Mas, apesar disso tudo, nós vamos agora ver alguns dos argumentos utilizados por aquelas pessoas que defendem e por aquelas pessoas que são contra a adoção de crianças por casais do mesmo sexo. Vamos lá? Um dos principais argumentos utilizados para defender a adoção das crianças por casais homossexuais é de que todos são iguais perante a lei. E isso realmente é verdade na lei. Todos têm os mesmos direitos, independente de sexo, independente de cor, independente da posição social. Na prática não é bem assim, porque há muitos preconceitos. Na lei tá bonitinha lá, bonitinha, Constituição de 88, bacana, bonitinha, mas na prática não é assim. Então, os homossexuais sofrem muito preconceito, sofrem muita descriminalização. E não deveria, porque todos são iguais perante a lei, não é mesmo? Mas quem é contra alega que ser contra a adoção pelos homossexuais não é necessariamente uma descriminalização, porque é uma decisão tomada pelo Estado para evitar o sofrimento da criança, porque a criança pode sofrer algum tipo de retaliação, algum tipo de preconceito também, porque tem pais homossexuais. Como na China. Na China, por exemplo, é proibida a adoção de crianças por casais acima de uma certa idade, mais idosos, é proibida a adoção por casais que são obesos e também por casais que são deficientes. Por que eles pensam isso? Porque eles têm medo dessas pessoas falecerem antes da criança completar 18 anos. Então eles pensam no bem-estar da criança. Então isso não é preconceito, isso é uma atitude nobre do Estado e não se caracteriza uma descriminalização. Já quem é contra a adoção defende de que a criança necessita de ter a presença de um gênero masculino e um gênero feminino para a melhor aprendizagem dela, porque se ela for criada por 2 homens ou por 2 mulheres, elas podem ter problemas para compreender o que é um homem, o que é uma mulher, qual é o papel de cada um aí.
Mas quem é contra esse argumento, ou seja, quem é a favor da adoção, diz o seguinte: poxa, peraí, tudo bem, a criança realmente necessita de conhecer o lado masculino e o lado feminino da coisa, mas ela não vai ter contato só com os pais ou só com as mães. Ela vai para a escola e lá vai ter gente dos dois sexos, ela vai ter tio, vai ter tia, vai ter avós ou não, vai ter parentes, vai ter amigos. Então, ela não vai ser restrita àquele mundinho dela. Ela vai compreender, ela vai aprender o papel de cada um na vida, não é mesmo? Meus queridos, eu trouxe um quadro muito especial para vocês, que tem relação com esse tema, é óbvio, porque senão não estaria nesse vídeo, mas é um quadro bacana, espero que vocês gostem. O nome dele é 4 frases de pensadores que pensaram para polemizar esse vídeo e deixar sua cabeça confusa. Vamos lá! O amor gay é o mais puro e verdadeiro, pois muitos homossexuais são capazes de lutar contra a sociedade por alguém. Se o homossexualismo fosse normal, Deus teria criado Adão e Ivo. A Bíblia contém 6 condenações aos homossexuais e 362 aos heterossexuais. Isso não quer dizer que Deus não ame os heterossexuais, é apenas que eles precisam de mais supervisão. Justificar que o homossexualismo é natural só porque os animais demonstram atitudes homossexuais é um raciocínio complicado, porque animais também comem fezes. E aí? Nessa parte aí os animais comem mesmo, porque eu tenho uma calopsita, ela faz cocô e depois ela come. É nojento. E pra gente encerrar, uma frase bônus do nosso titio Aristóteles. Ele diz: devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais à medida de suas desigualdades. É uma frase que fica aí para vocês pensarem e refletirem sobre o tema. Afinal, a adoção de crianças por casais homossexuais deve ser permitida ou não? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima quarta-feira em um novo horário, às 8h30 da noite. Então é isso, um beijo pra vocês e até quarta que vem. Fui!